Bom dia, alunos. Na aula de hoje, nós vamos tratar do conceito de função, do gráfico, da sua definição e das suas propriedades e classificação. Um pouco de história. O conceito de função, presente nos mais diversos ramos da ciência, teve na sua origem a tentativa de filósofos e cientistas compreender a realidade e encontrar métodos que permitissem estudar e descrever fenômenos da natureza. Ao longo da história, vários matemáticos contribuíram para que se chegasse ao conceito de função. O matemático alemão Leibniz atribuiu a denominação função, que é usada nos dias de hoje. Já a representação de função como f de x, ela foi atribuída ao suíço Euler. O matemático alemão Dirichlet escreveu a primeira definição de função muito semelhante com aquela que nós usamos hoje. Aplicação do conceito de função. O conceito de função é um dos mais importantes da matemática e ocupa lugar de destaque em vários ramos, bem como em outras áreas de conhecimento. É muito comum e conveniente expressar um fenômeno físico, biológico, social por meio de uma função. Situação 1. João escolheu um plano de saúde para sua família, em que paga os valores fixos de R$ 140 mais R$ 20 por consulta num determinado período. Logo, o valor P pago por João pode ser expresso pela expressão P de x igual a 140 mais 20 vezes x, onde x é a quantidade de consultas feitas no mês. Situação 2. Na cidade de Recife, de acordo com os valores que entraram em vigor em 2015, o motorista de táxi cobra R$ 4,32 a bandeirada, mais R$ 2,10 por quilômetro rodado. Sendo assim, a gente pode expressar essa situação pela função P de Q igual a 2,10 vezes Q mais R$ 4,32. Por quê? Porque para cada quilômetro rodado, eu tenho que multiplicar 2,10 e somar a bandeirada de 4,32. Assim, a nossa lei de formação é P de Q igual a 2,10 vezes Q mais 4,32. Situação 3. O diagrama a seguir considera a quantidade de litros de gasolina e seus respectivos preços a pagar em um posto de combustível na cidade de Itapetí. Então, 1 litro nós pagamos 3,37, 2 litros 6,74, 3 litros 10,11, 50 litros R$168,50. X litros, 3,27 vezes X. Então, a quantidade de litros, o preço a pagar está relacionado à quantidade de litros que é colocado no combustível. Assim, podemos dizer que o preço a pagar é uma função da quantidade de litros que se coloca no tanque, ou seja, o preço depende do número de litros comprados. Sendo assim, podemos expressar a função P como sendo 3,27 vezes X. Essa é a lei de formação dessa situação. Situação 4. A tabela a seguir relaciona a medida do lado de um terreno quadrado L em metros e seu perímetro P, também em metros. Então, para a medida do lado 1, nós teremos um perímetro 4. Para a medida do lado do quadrado 2, nós teremos um perímetro 8. Se o lado do quadrado medir 2,5, o perímetro então irá medir 10. Se a medida do lado for 3, o perímetro será 12. Se a medida do lado for 4,1, o perímetro será 16,4.
Observe que o perímetro do quadrado é dado em função da medida do seu lado, isso é, o perímetro depende da medida do quadrado. A cada valor dado para a medida do lado corresponde a um único valor do perímetro. Sendo assim, o perímetro P ele é 4 vezes a medida do lado do quadrado, ou podemos expressar como sendo P de L igual a 4L. Sendo assim, nós podemos dizer que o perímetro é uma variável dependente da medida do lado do quadrado L, e logo a medida do lado do quadrado L é chamado de variável independente. Uma maneira útil de interpretar uma função é considerar como uma máquina, onde os números que entram nesta máquina são processados ou calculados. Os números que saem da máquina são dados em função do número que entra. Observe a seguir a máquina de dobrar. Então, agora temos uma máquina de dobrar. Se entra o número 1 na máquina e a máquina é de dobrar, irá sair o número 2. Se entra o número 2, sai o número 4. Se entra o número menos 3, sai menos 6. 4,3, teremos 8,6. Se entra o número x, sai 2x. Dessa forma, está representado o número de saída. N é o número de entrada em função de x. Então, temos que N é igual a 2x. Essa é uma fórmula matemática em função de uma variável x. Observe os conjuntos A e B, relacionados da seguinte maneira. Em A e B estão todos os números inteiros. E, para cada elemento de A, devemos associar o seu triplo em B. Então, por exemplo, o elemento menos 2 em A será associado ao menos 6, que é o seu triplo. O elemento menos 1 será associado a menos 3. O elemento 0 associado ao 0, o elemento 1 será associado ao 3, o elemento 2 associado ao 6. Note que todos os elementos de A terão uma correspondência em B, e que cada elemento de A tem um único elemento correspondente em B. Neste caso, nós temos uma função de A e B, que pode ser expressa pela função y igual a 3x. Essa é a noção de função por meio de dois conjuntos. Vamos ver agora um outro exemplo. Dado o conjunto A, 0 e 4, e o conjunto B, 2, 3 e 5, relacionamos A e B da seguinte forma. Para cada elemento de A, é menor do que um elemento de B. Logo, o 0 ele é menor do que o 2, ele é menor do que o 3 e ele é menor do que o 5. E o 4 é menor do que o 5, apenas menor do que o 5. Então, nós relacionamos o 0 com o 2, com o 3, com o 5 e o 4 apenas com o 5. Note que nesse caso nós não temos uma função de A e B, pois o 0 de A ele se corresponde a 3 elementos de B. Isso caracteriza que não é uma função. Outro exemplo. Dados A, menos 4, menos 2, 0, 2 e 4, e B, 0, 2, 4, 6 e 8, associamos os elementos de A aos elementos de igual valor em B. O menos 4 e o menos 2 ficaram sem correspondência. Já o 0, o 2 e o 4, nós vamos relacionar o 0 com o 0, o 2 com o 2 e o 4 com o 4. Observe, então, que há elementos em A que não têm correspondência em B. Neste caso, nós também não temos uma função de A em B. Definição e notação de função. Dados dois conjuntos de A e B, uma função de A em B é uma relação que indica
como uma associação de elementos de X do conjunto A um único elemento Y do conjunto B. Nós vamos usar a notação que X está relacionado a B por uma função f de x. E para cada elemento de A, nós teremos uma única representação em B. Usamos a notação f de x de A em B, que significa que para cada elemento x de A corresponde a um único elemento f de x em B. Domínio, contradomínio e conjunto imagem. O diagrama de flechas a seguir representa uma função f de A em B. Então, teremos uma função f de A em B. Nós definiremos o A como sendo o domínio, o conjunto B como sendo o contradomínio. Então, o conjunto A é 2, 3 e 5, ele é o domínio da função. E o contradomínio é todo o conjunto B, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Imagem. Imagem são todos os elementos do conjunto B que são imagens de algum elemento de A. Logo, o conjunto imagem, ele é formado por 4, 6 e 10. Classificação das funções. As funções podem ser injetoras, sobrejetoras ou bijetoras. As funções injetoras. Cada elemento da imagem, ela corresponde a um único elemento do domínio. Função sobrejetora. Todo conjunto imagem é igual ao contradomínio. Função bijetora é se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Função injetora. A função é injetora se elementos distintos do domínio tiverem imagens distintas, ou seja, dois elementos não podem ter a mesma imagem. Portanto, não pode haver nenhum elemento do conjunto B que receba duas flechas de elementos do conjunto A. Função sobrejetora. Dizemos que uma função é sobrejetora se e somente se o seu conjunto imagem for igual ao contradomínio. Nesse caso, o conjunto B inteiro é o conjunto imagem. Sendo assim, iremos classificar a função como sendo sobrejetora. Função bijetora. Uma função é bijetora quando ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Neste caso, nós temos, então, que o conjunto B ele é todo o conjunto imagem e cada elemento de B recebe apenas uma flecha do elemento de A. Função e gráficos. Coordenadas cartesianas. A forma de localizar ponto no plano, foi primeiramente imaginada por René Descartes. O sistema cartesiano, ele é formado por duas retas perpendiculares e tem uma origem O no plano, que é o ponto 0, 0. Isso nós já vimos na aula anterior. Agora nós iremos usar o plano cartesiano para descrever o gráfico das funções. O gráfico de uma função. O gráfico de uma função é o conjunto de pares ordenados x e y, onde x pertence ao domínio e f de x pertence à imagem. Como nós vamos reconhecer o gráfico de uma função? Para saber se um gráfico representa uma função, é preciso verificar se cada elemento do domínio existe apenas um único correspondente no contradomínio. Geometricamente, significa que a qualquer reta perpendicular ao eixo OX, ela deve interceptar o gráfico em apenas um ponto. Vendo o primeiro gráfico, é a linha vermelha. Nós vamos traçar uma reta perpendicular ao eixo OX. Vemos que essa reta perpendicular, ela traça o gráfico vermelho em apenas um ponto. Logo, esse gráfico representa o gráfico de uma função.
Já neste exemplo, o gráfico em verde, ao ser interceptado pela reta perpendicular ao eixo OX, percebemos que ele cruza o gráfico em 2 pontos. Logo, não é o gráfico de uma função. O gráfico em azul também é interceptado pela reta em 2 pontos. Logo, ele também não é o gráfico de uma função. Domínio e imagem de uma função a partir do gráfico. Nós podemos dizer que o domínio de uma função ele é representado no eixo x, e são os elementos que estão entre A e B. Já a imagem são os elementos que estão representados no eixo y, e eles estão compreendidos entre os pontos f de A e f de B. Zero de uma função. O zero da função é dado pelo valor de x, que faz com que a função assuma o valor zero, ou seja, é o valor de x onde f de x é igual a zero. O zero de uma função no seu gráfico é representado pelos pontos em que a função cruza o eixo do x. Logo, nós temos que o f de zero é zero, porque a função cruza em zero. F de 3 também é zero, porque a função toca o eixo do x no 3. F de 6 também é zero, porque a função cruza o eixo em 6. E f de 11 também é zero. Logo, essa razão tem como raiz o 0, o 3, o 6 e o 11. Função crescente e função decrescente. Todos os dias nós nos deparamos com notícias do tipo: o número de pacientes contaminados com coronavírus aumentou. O dólar fecha em queda após 4 altas seguidas. O mercado prevê mais inflação e uma queda maior do PIB e mais altas taxas de juros. Com o mercado de carros novos esteve em queda. A previsão da inflação em 2020 continua a subir. Repare que todas essas notícias, elas geralmente vêm acompanhadas de gráficos. Então, a interpretação de gráficos em crescentes e decrescentes, ela é comum e natural no nosso dia a dia. Vamos ver esse gráfico. Evolução dos casos de coronavírus no Brasil. Note que, no período observado de fevereiro a março, a taxa de crescimento aumentou, assim como o número de casos. Esse gráfico, nós podemos classificá-lo de gráfico de uma função crescente. Por quê? Porque à medida que o tempo passa, o número de casos aumenta, então ele é crescente. Sendo assim, nós temos o que será uma função crescente? Uma função ela é crescente quando o valor de y aumenta conforme o valor de x aumenta. E uma função é decrescente quando o valor de y diminui e o valor de x aumenta. Vamos pensar no Enem. Vamos ver uma questão do Enem. Primeira questão. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrando a seguinte informação, que apresenta a evolução de vendas em reais de um certo medicamento ao longo de 2011. Então, neste gráfico nós temos a quantidade de vendas em 2011, de mês a mês, de um determinado produto. E se pergunta, de acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta,
em 2011 foram junho e agosto. Por quê? Porque, de acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram em junho e agosto. Portanto, é a letra E. Exemplo 2. A função y igual a f de x é crescente de 1 a 3 e decrescente de 3 a 4 e é constante para x maior que 1. O gráfico que mais se adequa à representação de f de x é letra E. Por quê? Porque neste gráfico representa que de 1 a 3 ela é crescente, de 3 a 4 é decrescente e a partir do 4 ela é constante. Exemplo 2. Observe o gráfico abaixo de uma função definida no intervalo menos 5 e 6, fechado em menos 5 e fechado em 6. Temos então esse gráfico que representa uma função definida de menos 5 a 6. Essa função é decrescente em que intervalo? Resposta letra D. Ela é decrescente no intervalo de menos 3 a 0 e também em 5 a 6. Mais uma vez, um exercício do Enem. Exemplo 4. Um cientista trabalha com espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. O gráfico representa a quantidade de bactérias de cada espécie em função do dia da semana. Então, olhando o gráfico, nós temos a quantidade de cada uma das espécies em cada dia da semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Se pergunta, em que dia da semana tem a quantidade total de bactérias no ambiente de cultura foi máxima? Então, eu preciso fazer a soma dia a dia da quantidade de bactérias 1 e 2 para poder descobrir qual foi o dia com a máxima das duas espécies juntas. Sendo assim, a quantidade total de bactéria no ambiente de cultura foi máxima na terça-feira, pois na terça-feira nós temos 800 mais 1.100, que dá 1.900. Sendo que na segunda o total é 1.600, na quarta 1.750, na quinta foi 1.500, na sexta 1.700, no sábado 1.290 e domingo 1.350. Portanto, a terça-feira com 1.900 continua sendo o dia em que a cultura foi máxima. Então, resposta letra A, terça-feira. Agora é com vocês. Para fixar o conteúdo visto até agora, nós vamos fazer exercícios da apostila. Módulo 1, capítulo 2, página 33, exercícios 27, 28, 29 e 30. Página 34, exercício 31 e 32. Página 39, exercícios 35, 36, 38 e 39. Postem suas dúvidas no mural, estarei à disposição. Um abraço, fiquem com Deus. Próxima aula eu enviarei a correção dos mesmos.